Fala, profissional contábil! Diego Porto aqui da Infinity Tecnologia e a aula de hoje é um tema muito pedido por vocês, hein? Como fazer análise de notas fiscais do arquivo do SPED no Power BI. Então, vou mostrar hoje de forma detalhada como vocês podem fazer aí a análise de notas fiscais que vem do SPED. Então, ó, pegue papel e caneta que eu tenho certeza que você vai precisar anotar bastante aspectos técnicos aí, beleza? Então, ó, desde já, peço que você se inscreva no canal, caso não seja inscrito, deixe seu like, deixe seu comentário e, principalmente, compartilhe essa aula que eu tenho certeza que vai ajudar muitos profissionais contábeis aí, beleza? Agora, sem mais delongas, vamos à aula. Galera, como eu falei, essa aula ela tem muitos aspectos técnicos, então é importante aí que você já esteja pelo menos no nível intermediário aí no Power BI e que você já entenda um pouquinho aí de SPED, de análises fiscais e por aí vai. Mas, Diego, eu não sei nada ainda, comecei agora no Power BI. Galera, acompanha esse vídeo, tenho certeza que você vai conseguir pegar bastante insights aí, bastante coisa, e aí você vai aí procurar os aspectos mais básicos depois dessa aula, beleza? Então vamos lá, pessoal. Como fazer a análise de notas fiscais do arquivo do SPED no Power BI? Vou falar aqui sobre alguns aspectos técnicos antes de entrar necessariamente no tratamento, enfim, nas análises dentro do Power BI, beleza? Então vamos lá. Primeiro é o seguinte, eu vou abrir aqui um arquivo do SPED que a gente tem aqui, tá? Vou jogar para cá. Primeira coisa que a gente tem que entender, quais são os registros onde eu tenho as notas fiscais, tá? Os registros que eu tenho as notas fiscais, normalmente elas ficam aqui no registro C, tá? No bloco C, tá? E no bloco C, a gente tem aqui alguns registros que são referentes a notas fiscais, como por exemplo aqui, ó, o registro C100, que a gente chama aí, deixa eu abrir minha ferramenta de zoom, acho que vai ficar mais, eu conseguir destacar aqui para vocês. Beleza? A gente tem aqui, ó, no bloco C, tá? No bloco C, a gente tem aqui o registro C100, que é o que a gente chama de quê? De corpo da nota, né? Que é o que a gente chama de corpo da nota. Então, o registro C100 é o corpo da nota. É onde eu tenho as informações básicas da nota fiscal, tá? A gente tem também o registro C170, que é o detalhamento dos itens, tá? Os itens estão aqui no registro C170, beleza? Os itens. Ficou feião aqui, mas os itens estão aqui no registro C170. E a gente tem também o registro C190, tá? O registro C190 é basicamente o resumo das operações, onde eu tenho lá um resumo por CST, um resumo por CFOP, um resumo por alíquota, enfim, fica tudo aqui no registro C190, tá? Outro ponto que a gente tem que entender, tá? Que é o seguinte, o registro C100, como eu falei, é o que a gente chama de registro pai. O registro C170 e o registro C190 são os registros filhos. O que eu quero dizer com isso? Que o registro C170 vai estar sempre abaixo do registro C100. Deixa eu voltar aqui no zoom. Vai estar sempre aqui abaixo do registro C100. Então, ó, eu tenho aqui o registro C100 e logo abaixo eu tenho o registro C170. E o registro C190 está logo abaixo do C170. Mas, Diego, eu estou vendo aqui que essa nota ela tem vários C170. Ó, tem 1, 2, 3. O que eu quero dizer? O que você está querendo dizer com isso? Que aqui eu tenho 3 itens, 3 produtos nessa nota fiscal. E aqui, logo abaixo do C170, eu vou ter o registro C190, que é o resumo de todos esses itens aqui. E resumo, Diego, como eu falei para vocês, aqui eu vou ter o CFOP, que está até aqui, inclusive, eu vou ter a alíquota aplicada, tá? E aqui eu vou ter as informações de valores, beleza? Então, qual é o detalhe aqui, pessoal? Aqui a gente está lidando com um arquivo do SPED fiscal, que é o arquivo que a gente chama de FD, ICMS e IPI, onde eu verifico, faço a análise do ICMS e do IPI, onde são os livros fiscais e a apuração de ICMS e IPI, ok? E o que acontece? O registro C170, ele só é destinado, né? Ele só existe quando eu trabalho com notas de entrada, tá? Então, o detalhamento dos itens só aparece para mim quando eu trabalho com notas
fiscais de entrada. Por isso que é muito importante você saber qual é o arquivo SPED que você está trabalhando. Porque, por exemplo, o SPED contribuições, né, FD contribuições, ela tem o registro C170 tanto para entrada quanto para saída. Quando a gente está falando com FD, ICMS e IPI, eu só tenho o registro C170 para as entradas. Então, as minhas notas fiscais de saída, ela só vai ter o registro C100, que está aqui em cima, e o registro C190. Beleza? Isso é importante a gente saber, ó. Se a gente ver aqui, até aqui embaixo, ó, aqui embaixo a gente tem justamente uma nota de saída, ó. Então, a gente tem aqui só o registro C100. Eu não tenho o C170 e eu vou direto ao C190, tá? É importantíssimo a gente saber isso, pessoal, porque se eu quiser fazer, por exemplo, uma análise de produtos, uma análise de itens, por exemplo, qual produto mais vendeu, eu não vou conseguir, tá? Eu só vou conseguir fazer na entrada, tá? Eu vou conseguir quais produtos que eu mais compro e tudo mais, beleza? Então, por isso que nessa aula, especificamente, a gente vai ignorar o registro C170, tá? Porque a gente quer fazer uma análise tanto de entrada quanto de saída. Beleza? Então, a gente vai ignorar aí o registro C170, tá? Esse é um dos aspectos técnicos que a gente vai ver hoje, beleza? Outro ponto, pessoal. Quando eu trabalho assim, onde eu tenho... que é importante a gente saber, tá? Eu já falei em outras aulas, mas é importantíssimo falar. Todo registro, ele vai ser uma tabela. Então, você vai entender sempre registro como uma tabela dentro do Power BI, tá? Então, o registro C100, por exemplo, ele vai ser uma tabela de notas fiscais e o registro C190, ele vai ser uma tabela de resumo, tá? Isso é importante a gente frisar. Quando a gente trabalha assim, onde eu tenho o bloco, o registro pai e o registro filho, é uma análise de dados que é muito conhecida aí no mercado, que é o que a gente chama de headers in details, né? O que quer dizer isso, Diego? Headers é cabeçalho, que seria o registro C100, tá? E details seria o resumo. O resumo seria a minha tabela de detalhes, tá? Porque é onde eu tenho as informações. Por quê? Eu posso ter mais de um registro C190 para um registro C100, tá? Porque eu posso ter, por exemplo, trabalhado na nota fiscal com mais de um CFOP. Eu posso trabalhar na nota fiscal com mais de um CST. Eu posso ter trabalhado na nota fiscal com mais de uma alíquota. Então, o C190 vai ser o meu details, né? a minha tabela de detalhes. E o registro C100 vai ser a minha tabela de cabeçalho. Isso é importante vocês saberem também, tá? É um conceito muito importante aí, que são as tabelas headers e details, beleza? Diego, me explica melhor para eu entender. Vou te explicar melhor fazendo o seguinte, ó. Eu vou te mostrar aqui um DANF. Tá? Que a galera do fiscal está bem acostumada a trabalhar com DANF. Lógico que eu tirei aqui informações importantes aqui, né? Informações de detalhe da nota fiscal. Mas para a gente entender, é o seguinte, ó. Tá vendo aqui em cima, ó, onde eu tenho o cálculo do imposto? Eu tenho aqui, ó, o total de base de cálculo CMS, valor do CMS. Eu tenho aqui o total de tributos. E aqui no cantinho que não dá para ver, eu tenho o total da nota fiscal, tá? Isso aqui seria o meu cabeçalho, onde eu tenho justamente também as informações de emitente e destinatário, ó. Isso aqui tudo, ó, é o meu cabeçalho, né? É o meu cabeçalho. Aqui, ó, é o meu cabeçalho. Beleza? Deixa eu botar aqui para vocês. Cabeçalho. Beleza? Essa seria a minha tabela cabeçalho, que é justamente lá o registro C100. Eu tenho todas essas informações lá no registro C100, tá? Aqui embaixo, ó, tá vendo que eu tenho, ó, dados do produto e serviço, ó? Eu tenho aqui, ó, lógico, eu tirei aqui o produto, mas eu tenho as informações aqui, por exemplo, eu tenho essas informações aqui de NCM, eu tenho o CST, eu tenho o CFOP, que eu acabei riscando aqui, eu tenho a quantidade, tenho o valor unitário e por aí vai. Só que aqui, ó, nessa nota fiscal eu só tenho um produto, mas eu poderia ter vários, né? Poderia ter outro produto 2 aqui, produto 3 aqui,
produto 4 aqui, produto 5 e por aí vai. Então, essa parte aqui de baixo é o que a gente chama de tabela de, deixa eu botar aqui, detalhes, tá? E no inglês, details. Então, esse é um conceito muito importante. Quando a gente, aqui acabou faltando o cedilha aqui do cabeçalho. Deixa eu escrever de novo aqui. Ctrl T, cabeçalho. Eita, não foi esse cedilha. Ele não deixou botar o C cedilha. Deixa eu botar o C normal. Cabeçalho, tá. Vocês já entendem aí que é cabeçalho. Beleza? Então é isso, galera. Esse que é o conceito que é trazido lá para o SPED. Eu tenho o registro C100, que é o meu cabeçalho, onde eu tenho as informações básicas e finais da minha nota fiscal, tá? E eu tenho a minha tabela de detalhes, que seria aquela minha tabela que seria o registro C190, onde eu tenho alguns detalhamentos a mais, como o CST, o CFOP e por aí vai. Beleza, pessoal? Então é importante entender esse conceito. Beleza, Diego, mas quando eu vou ter que trabalhar com as duas tabelas? Não, o ideal é que quando eu faço quando eu tenho esse conceito, né, de tabela headers e details, eu traga as informações importantes que está no meu cabeçalho para a minha tabela mais detalhada. Tá? Que eu traga essas informações para a tabela mais detalhada e essa tabela detalhada vai ser a que eu vou trabalhar normalmente. Tá? É importante fazer isso porque senão você vai ter que trabalhar sempre com as duas e muitas das vezes você vai ter, não é legal você fazer um relacionamento entre essas duas tabelas, a tabela cabeçalho e a tabela details, a tabela de detalhes. Não é legal você criar esse relacionamento porque as duas são tabelas fatos, né? Elas não são tabela de menção. Não são tabelas de cadastro. As duas vão ter registros, tá? Só que a cabeçalho vão ser registros mais de informações mais básicas e consolidadas, né? E a tabela de detalhes ela vai ter uma profundidade, o que a gente chama de granularidade, né? Vai ter uma granularidade maior. Então, o importante é que você pegue a tabela que tem uma granularidade menor, pegue as informações importantes que você quer buscar e leve até a tabela de detalhes, tá? Isso que a gente vai fazer aqui, beleza? Entendido esses conceitos, agora sim, a gente finalmente vai entrar lá no Power BI e vai trabalhar com as notas fiscais do arquivo do SPED lá, beleza? Vocês já vão entender, tá? Só um outro ponto importante, que é o seguinte. Voltando aqui para o nosso arquivo do SPED, algumas informações, como eu falei para vocês, o registro filho, né, que a gente chama, ele vai estar sempre abaixo do registro pai. Então a gente vai ter que fazer uma malandragem aqui, porque algumas informações do registro C100, por exemplo, como o número da nota fiscal, eu não tenho no C190. Então eu vou ter que fazer o quê? Fazer com que o Power BI entenda o seguinte, ó, esse número de nota fiscal que está aqui em cima se refere a esse resumo aqui. A gente vai ter que fazer isso, eu vou mostrar para vocês lá dentro do Power BI, tá? Então, abrindo aqui um arquivo em branco do Power BI, vou vir aqui ó, em obter dados. Em obter dados, eu vou no seguinte, eu vou justamente no nosso, aqui ó, em arquivo texto /csv. Por quê? O arquivo do SPED, ele é um arquivo texto, beleza? Ele é um arquivo em formato de texto. Eu gero normalmente lá no meu software contábil e por aí vai. Então, vou clicar aqui, ó, texto /csv, e eu vou buscar aqui, ó, em SPED 2019, vou pegar aqui o arquivo de janeiro, tá? Vou pegar só um, a gente vai trabalhar com um só, tá? Mais para frente a gente vai ter outras aulas onde a gente vai trabalhar com toda uma pasta, tá? Só que hoje, como a gente vai falar só de notas fiscais, vou pegar só um arquivo. Eu vou vir aqui em abrir. Beleza? Abrir. Show de bola. Tá? Aqui está o meu arquivo e eu vou vir aqui em transformar dados. Beleza? Quando a gente trabalha com o arquivo texto, olha, ele não tá vendo que ele não está separando as informações, ele colocou tudo numa coluna só, todo o SPED numa coluna só. Então, o que a gente precisa entender? Qual é o delimitador que separa as minhas informações?
No nosso exemplo aqui, ó, no caso do SPED, é o pipe, né? Que é esse tracinho aqui, ó. Esse tracinho é o nosso delimitador. É o pipe. A gente chama de pipe, tá? Pipe. Beleza? Então, esse é o nosso delimitador. E o que a gente vai fazer? A gente vai separar todas essas colunas por esse delimitador. Então, ó, cliquei aqui na nossa coluna, vou vir aqui na guia transformar e em transformar eu vou clicar nessa opção aqui, ó, dividir coluna, tá? Dividir coluna por delimitador, que é a primeira opção. E aqui, ó, tá vendo que ele já tá me dando de cara aqui, ó, ele já teve a inteligência para entender que o separador é o pipe. Pode ser que não apareça para vocês direto. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui, ó, em personalizado e colocar o pipe. Simples assim, tá? Colocou o pipe, vai colocar aqui agora em OK. E ele vai separar as informações aqui pra gente, tá vendo? Ó, separou tudo bonitinho aqui pra gente em colunas. Tudo bola? O que eu vou fazer? Primeiro eu vou excluir essa primeira coluna que ele deixa em branco, ó. Colocar aqui um remover. E agora sim. Como a gente quer trabalhar com notas fiscais, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai manter somente o registro referente ao que a gente quer trabalhar, né? Então aqui no filtro, ó, eu vou vir aqui em carregar mais, e eu vou colocar aqui somente, deixa eu selecionar tudo, eu vou deixar somente o C100. Lembra que a gente não vai trabalhar com 670, porque só traz esse registro quando eu trabalho com notas de entrada? Eu vou pegar só o 690 então, ó. C100, 690, marquei, vou dar um OK. Já vou nomear aqui, ó, para notas fiscais. Botar F, notas fiscais, né? Notas fiscais. Tudo bola? Beleza, então tem aqui, ó, registro C100 e o registro C190. Show de bola. Agora, pessoal, o que é importante vocês terem em mão, tá na mão de vocês quando vocês estão trabalhando com notas fiscais? O guia prático do SPED que vocês estão trabalhando, tá? Para quê? Para que vocês entendam o que eu vou ter em cada coluna dessa daqui. Tá vendo? Lembra que eu falei para vocês? Cada registro é uma coluna, beleza? Então, cada registro desse aqui, ó, C100, C190, vai ser uma coluna. E cada coluna tem os seus campos, né? Cada registro, né, tem os seus campos. Então, no C100, por exemplo, eu tenho o tipo, nota de entrada ou saída, eu tenho também o número da nota fiscal, a data de emissão e por aí vai. Então, eu preciso saber o que eu tenho em cada uma dessas colunas, tá? A mesma coisa para o C190, eu preciso saber onde está o CST, preciso saber onde está o CFOP, tá? De tanto trabalhar com o arquivo do SPED, eu já gravei os campos aqui certinho. Mas é importante que vocês abram o guia prático. Deixa eu ver se eu tenho aqui o guia prático. Guia prático, acho que eu não tenho aqui não. Ah, tem, ó, guia prático FD. É esse camarada aqui que vai abrir, que eu vou abrir aqui para vocês. Ele vai abrir aqui. E eu vou jogar para cá. Ó, tá vendo? Ó? Esse é o guia prático. E aqui, se a gente estiver navegando sobre ele, a gente tem aqui, ó, por exemplo, o registro C190. Ó, registro analítico dos documentos. Beleza? E nesse registro analítico, ele me fala os campos. Ó, tá vendo? Eu começo com o nome do registro, eu vou para o CST, depois eu tenho o CFOP, eu tenho a alíquota de ICMS, valor da operação e por aí vai. Tá? Então é importante. Vamos lá aproveitar que a gente está aqui no guia prático. Eu vou procurar aqui o C100 que está logo aqui em cima. Não deve estar muito lá para cima não. Deixa eu ver aqui. Vou procurar. 685. C100 deve estar logo aqui para cima. 681. Deixa eu subindo aqui. Dá uma passada rápida aí na edição aí para a gente chegar no C100. Ó, C100, ele aqui, ó. E aqui, ó, no C100 a gente tem também os campos, ó. Tá vendo? Tem o registro, tem identificador do tipo de operação, se é uma nota de entrada ou de saída, indicador do emitente do documento fiscal, se é a emissão própria de terceiros e por aí vai. Onde está as informações? Aí, o que a gente tem que pensar? Lembra que eu falei para vocês que eu vou trazer as informações da tabela cabeçalho, as informações que eu quero, e jogar
para a tabela com a granularidade maior, que é a tabela dos registros C190. Então, tem algumas informações que eu tenho que levar daqui do C100 lá para o C190. Por exemplo, o número do documento. Número do documento fiscal. É essencial levar essa informação. Que está justamente aqui, ó, no campo 8. Mas lembra que a gente excluiu uma coluna? Então, ele vai estar lá lá no Power BI, lá no Power Query, né? Ele vai estar provavelmente na coluna 9, tá? Então, é importante a gente ter essa maldade aqui, tá? Então, tem o número do documento, que é importante. Tem também, ó, por exemplo, a data de entrada ou saída, a data que a gente for utilizar, né? A data de emissão ou a data de saída, tá? Então, são informações que eu tenho que trazer, que eu não tenho lá no C190. Então, eu tenho que buscar do C100 para o C190 e é isso que a gente vai fazer, tá? Então, tem aqui, voltando para o Power BI. Vamos lá, pessoal. Lembra que a gente só vai manter a tabela com a granularidade maior, ou seja, só o registro C190. Tá? Só que tem algumas informações importantíssimas que está aqui no C100 que eu tenho que levar lá para o C190. Por exemplo, como eu falei para vocês, ó, tá lá na coluna 9, ó, coluna 9, o número da nota fiscal, que é essa aqui, ó, 2790, aqui embaixo, ó, 150460. Então, o que eu tenho que fazer? Lembra que a gente analisou o seguinte, quando a gente pegou o arquivo do SPED, ó, que o registro filho ele vai estar sempre abaixo do registro pai. Ou seja, esse registro C190 aqui se refere a essa nota fiscal do registro C100 aqui. Beleza? A mesma coisa aqui, ó. O registro C190 aqui se refere a essa nota fiscal do registro C100 aqui. Isso é importantíssimo a gente saber para justamente conseguir passar as informações daqui de cima para cá, para baixo. Beleza? Para cá, para baixo. Show de bola? Então vamos fazer isso agora. Eu quero pegar o quê? O número da nota fiscal daqui de cima e jogar aqui para baixo. Para isso, a gente vai criar uma coluna condicional. Eu vou criar aqui, ó, coluna condicional, aonde eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar aqui, ó, nota fiscal. Ou número da nota, né? Pode ser número da nota, nota fiscal. E aí o que eu vou fazer? Eu tenho que criar uma condição para trazer essa informação. Então eu vou dizer o seguinte, ó, se a minha coluna 1.2, que é a primeira coluna que eu tenho aqui, onde eu tenho o número do registro, onde eu tenho justamente o registro, for igual a C100, vou colocar maiúsculo, C100, o que eu quero fazer? Eu quero retornar a informação que está na coluna 9, que é a nota fiscal. Beleza? A gente já viu lá no guia prático, que é a coluna 8, mas como a gente tem uma primeira coluna que a gente excluiu, é a coluna 9. Então, ó, eu quero que traga a informação, ó, da coluna, seleciona a coluna 1.9. Se não, eu quero que você deixe em branco, beleza? Então, eu vou fazer isso, vou dar um OK. E aí, o que ele fez aqui? Ó? Quando ele viu que é o C100, ele trouxe a nota fiscal. Quando ele viu que é 190, ele deixou nulo, deixou em branco. Tá? E aí, como eu falei para vocês que o C190, que está logo abaixo do C100, se refere ao C100 lá de cima, né? O registro filho se refere ao pai que está logo em cima. O que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui, ó, com o botão direito e vou vir aqui no preenchimento para baixo. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, ó, o C190, que é o registro filho desse C100 aqui de cima, e vai trazer a nota fiscal aqui para baixo. Esse é um macete para a gente trazer as informações do C100 para o C190, tá? A mesma coisa a gente pode fazer, por exemplo, com a data de emissão. Salvo engano, a data de emissão ela vai estar, deixa eu ver, data de emissão aqui, ó. A data de emissão está na coluna 1.11, ó, 28/12/2018, tá? É a data de emissão. Então, o que eu vou fazer? Mais uma vez, eu vou vir aqui, ó, coluna condicional. E vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, ó, data, dar o nome dela de data
emissão. Que vai ser o seguinte, ó, se a minha coluna 1.2 for igual a C100, beleza? Eu quero que você traga a informação da coluna 1.11. Se não, deixa em branco. Ok. E aí, beleza, ele trouxe aqui a data de emissão. Mais uma vez, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Botão direito, preenchimento para baixo. E aí ele vai levar a data de emissão para o registro 690 logo abaixo. Vamos supor que essas duas informações sejam as únicas que a gente queira passar do C100 para o C190. Feito isso, a gente não precisa mais do C100. Porque as informações importantes que estavam nele, passei para minha tabela Details, minha tabela de detalhes, e é o C190. Tudo de bola? Então, o que eu posso fazer aqui? Vim aqui e limar o C100, deixar só o C190. Ok. Pronto. Deixei só detalhamento dos itens aqui. Tá? O que eu tenho que fazer agora? Primeiro, vou excluir as colunas em branco, que eu não vou precisar delas. Ó. Então, aqui para cá, ó, aqui eu tenho, até aqui eu tenho informação. Ó. Daqui para cá eu não tenho mais. Ó. Do 15 para cá eu não tenho. Ó. Então, eu vou excluindo aqui. Muito cuidado para a gente não excluir as colunas que a gente trouxe do C100, porque elas vão estar lá no final. Né? Então, ó, vou vir aqui, selecionar todas em branco, até aqui, ó. Vendo? Essas duas eu mantenho. Botão direito, remover colunas e pronto. Só deixei as colunas que eu tenho informação de fato. Agora, eu não preciso mais também dessa coluna de registro. Ela só me serviu de referência, né, para eu trazer as informações certinho. Então, eu não preciso mais dessa coluna de registro. Eu posso vir aqui e excluir ela, ó, remover. Beleza? Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar as informações do cabeçalho, né? O que eu tenho aqui nessa coluna? O que eu tenho aqui nessa coluna? Para isso, mais uma vez, é importante você ter o guia prático na mão, ó. Aqui, o guia prático. Que aí a gente pode ir lá no 690. Eu tentar achar lá ele lá. Já estava bem nele, né? Só que a gente teve que sair. Descer mais um pouquinho. Achar o 690 aqui. 686, estou chegando. Opa, passei, né? 690. É esse aqui, se eu não me engano. Não, 86, né? Vou tentar colocar no pesquisar, acho que vai ser mais fácil. 690. Aqui, achei. E aqui a gente tem as informações, ó. A coluna registro eu apaguei. Logo depois vem o CST, vem o CFOP, vem a alíquota e o valor da operação. Então, a gente pode ir lá, ó. Aqui, CST e ICMS. Aqui, o CFOP. Beleza? Aqui é a alíquota. Aqui na alíquota, pessoal, a gente pode fazer o seguinte. Vou fazer uma... Aqui na alíquota é o seguinte, ó. A alíquota ela é em percentual, né? E aqui ele está trazendo o valor cheio. Se eu mudo isso aqui para percentual, olha o que acontece. Ó. Se eu vier aqui e mudo para percentual, o que era 12, ele coloca 1.200, por exemplo. Então, não é legal, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode criar uma coluna de exemplo, tá? Vou vir aqui, ó, em adicionar coluna de exemplo da seleção, que é justamente a que está selecionada, né? Que é a alíquota. E eu vou criar uma coluna de exemplo aqui, ó, no cantinho. Então, aqui onde está 12, o que eu quero fazer? Eu quero mudar para 0.12, beleza? Aqui embaixo, ó, tá vendo que ele ainda não entendeu o conceito. Eu vou colocar na linha de baixo de novo, ó. O 20 eu quero transformar em 0.20. Agora, daqui para baixo, ele entendeu, ó. Tá vendo? Ó? Aqui embaixo ele já está preenchendo direitinho, ó. 7 ele colocou 0,07, por aí vai. Então, ele entendeu o que eu queria, né? Só vou mudar o nome aqui para alíquota. Alíquota ICMS. Para não ficar igual, né? E ele não deixar eu criar. Alíquota ICMS. Ok. Então, o que ele faz aqui? Ele criou a nossa coluna e agora sim a gente pode mudar, ó, para percentual, que vai ficar show de bola.
Então, tem aqui os percentuais. O que eu posso fazer? Ir lá e excluir essa coluna alíquota aqui. A gente não vai precisar mais. Remover. Show de bola? Então, a gente não tem. Agora aqui, ó, na 1.6 é operação. Operação. Aqui, salvo engano, depois da operação vem base de cálculo. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu procurar nosso guia prático. Ó, valor de base de cálculo, ICMS, valor ICMS. Base de cálculo, ICMS. Valor ICMS, é isso? Base de cálculo, valor ICMS, base de cálculo ICMS ST. Aqui, né? Base de cálculo ICMS ST. Aqui o valor ICMS ST. ST. Vamos supor que sejam só essas informações que eu quero. Vou excluir o resto aqui. A gente não vai precisar. Vou excluir. Deixar só os que a gente precisa. Show de bola. A gente tem aqui, ó. Ah, agora é o seguinte, ó. A data de emissão também tá aqui, ó, zoada, tá vendo, ó? Do 28 tá tudo colado aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai criar também uma coluna de exemplo para ela. Ó. Então, ó, selecionei ela aqui. Vou vir em coluna de exemplo da seleção. E aqui eu vou tentar... Aqui, deixa eu ver qual é a data que é. Valor da operação. Aqui, ó. A data. Aqui a data, ó. Então eu vou botar aqui, ó. Um exemplo. 28 do 12 de 2018. 2018. Ele ainda não entendeu o conceito, né? Então vou repetir aqui, ó. 21 do 12 de 2018. Ainda não entendeu, ó. Aqui vou colocar 0201 de 2019, é isso? De 2019. Agora sim parece que ele entendeu o conceito, ó. A gente for descendo aqui, tá tudo... Opa, faltou uma barrinha, né? Aqui faltou, ó. 0201/2019. Ele vai entender agora. Aqui parece que ele entendeu legal agora. Beleza? Então assim, a gente tem a coluna e eu vou mudar para data. Data, aqui a gente botou data de emissão. Vou botar data de emissão. Ok. Pronto. E aqui eu já vou mudar para data. E aqui eu vou excluir essa daqui que a gente não precisa mais, né? Pronto. Com esses passos aqui a gente já tem uma tabelinha com as notas fiscais e as informações importantes para a gente fazer a nossa análise, né? Para fazer a análise legal. Agora, o que eu vou fazer aqui? Vou vir aqui, ó, em página inicial, fechar e aplicar, fechar e aplicar. Então, a gente importou a nossa tabelinha de notas fiscais aqui para o Power BI. E... show de bola! E aqui a gente tem a nossa tabelinha de notas fiscais. Agora, o que a gente pode fazer, por exemplo? A gente pode vir aqui e criar uma medida. Aqui, ó, medida, nova medida. Por exemplo, e dar o nome dessa medida de total notas fiscais. Que vai ser igual ao que? Um distinct count de quem? Do número de notas. A gente botou número, né? Eu vou achar aqui. Qual... Aqui, ó. Número da nota fiscal. Beleza? Para um distinct count dessa coluninha aqui. Temos a nossa primeira medida. Agora, a gente pode fazer uma com um total de ICMS, por exemplo, né? Nova medida. Total ICMS.
que vai ser igual a uma sum da nossa ICMS. Cadê? Base de cálculo, valor ICMS, onde está? Aqui, valor ICMS. Tá? Por enquanto é só, faça essas duas. E aí, galera, a gente pode brincar. O que a gente pode fazer, por exemplo? Eu posso criar um visual. Criar aqui um visual de... esse aqui, ó, de barras. Criar aqui um visual de barras. E aí trazer para cá, por exemplo, o CFOP. Jogar para cá o CFOP. E aqui para o eixo X, eu vou trazer a nossa medida, que é o total ICMS. Ah, aqui deu erro porque eu não mudei o tipo. Deixa eu ir lá para mudar o tipo de todo mundo. Eu acabei não mudando o tipo da coluna. Isso é importante. Então aqui vai ser texto mesmo, aqui vai ser texto mesmo. A operação já não é texto, a operação ó, é número decimal fixo. Base de cálculo também, ó, número decimal fixo. Valor ICMS, número decimal fixo. Base de cálculo ST, número decimal fixo. Aqui também. Número da nota, vou deixar como texto. Beleza. A alíquota ICMS já está como percentual e a data também. Então, ó, vou fechar e aplicar, acho que agora vai dar bom lá. Ó. Vamos ver? Agora sim! Né? Então, o que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem o total de ICMS por cada CFOP, por exemplo. Né? Vou dar uma aumentada aqui para a gente ver legal. Vou aumentar aqui. Vou colocar um tamanho 14, tá bom? Aqui no eixo X também. A gente nem vai precisar do eixo X, né? Vou tirar aqui o título. Deixa eu tirar também os valores. E eu vou botar um rótulo de dados. Onde eu vou aumentar também para ficar legal. Rótulo de dados. Tá? Aqui tá bom. Valores. Vou colocar um tamanho 14. Bola. E a unidade vou colocar como nenhum. Eu mudar aqui também, aproveitar nossa medida. Nossa medida total ICMS, eu vou colocar com R cifrão lá, né? Deixa eu achar aqui, português. É chatinho de achar a primeira vez. Depois fica mais fácil. Português Brasil. Ih. Beleza. Colocar duas casas decimais, pode ser? Show. Uma só tá bom, né? E aqui o que a gente tem aqui de cara, né? A gente tem o total de CMS por cada um dos CFOPs, né? Então aqui a gente tem, ó, 5101 teve um total de 78.845. O 2101 que é entrar... Aí, ó, o legal também é o seguinte, ó, que a gente pode criar aqui, ó, vou botar uma segmentação de dados. Criar uma segmentação de dados aqui. Vou botar pequenininho aqui. E essa segmentação de dados a gente pode colocar, por exemplo, o tipo da nota fiscal. Ah, a gente não pegou o tipo. A gente não pegou o tipo. Então a gente não tem como saber se é entrada ou saída. Só fazendo uma medida, mas não é o tema dessa aula aqui. Tá? Então a gente tem aqui, ó, por cada CFOP, ó. Aqui o 2101 eu aproveitei, ó, 72.431 de crédito, né? O 5401 eu tive 22.000 CMS. Isso é importante para a gente saber, ó, por exemplo, vamos supor que o CFOP 5949 não deveria trazer nenhum valor de débito, por exemplo. E aqui ele está trazendo, né? Então são detalhes importantes, tipo de análise importante que a gente pode fazer. A gente pode mudar aqui também, ó, nos dados e trazer, ao invés do total de CMS, as notas fiscais, né? Total de notas fiscais, ó. Aqui, ó, trazer para cá. Então a gente sabe aqui, ó, o total de nota fiscal por cada um dos CFOPs. Né? Então a gente pode mudar aqui o CFOP, por exemplo, para o CST. Né? Vamos trazer aqui, ó, o CST. CST e CMS. Então a gente tem, ó, total de notas fiscais por cada um dos CSTs. Né? Outra coisa que a gente pode fazer é data de emissão, né? Data de emissão não, total por alíquota, né? Então a gente pode pegar aqui a alíquota e alíquota ICMS e jogar aqui, ó.
Então, a gente sabe a nota fiscal que a gente emitiu por cada uma das alíquotas e por aí vai, tá, pessoal? Então, são várias análises que a gente pode fazer com base nessa tabela, nesse tratamento que a gente criou. Qual era o importante dessa aula, pessoal? O importante dessa aula é você entender todos os conceitos que eu passei aqui, né? Desde a parte do tipo de tabela, né? Headers, details, até a questão dos registros do SPED e tudo mais. Era importante você pegar esse conceito e aí vocês podem brincar com todas essas análises aí, tá? Agora, caso vocês queiram que a gente faça mais aulas desse tipo, que a gente aprofunde mais o assunto, que a gente faça mais análise, mostre para vocês como fazer algumas análises interessantes e tudo mais, coloca aqui no comentário, deixa o seu like, que a gente vai entender que você quer mais aulas desse tipo, beleza? Então é isso, galera. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.